Bem-vindos ao Metabolismo.tv, sua fonte de informação correta sobre metabolismo e saúde. Eu tenho tireoide aumentada. Eu sou Frank Soares, especialista em obesidade e metabolismo. Quero falar com vocês hoje sobre o problema da tireoide aumentada, que também é chamada de bócio multinodular. Deixem-me explicar, vou explicar isso por um momento. Vejam, esse tema é um pouco controverso. Eu estava conversando fora das câmeras com Jorge, porque não gosto de trazer temas onde não posso oferecer uma solução. Então sim, eu tenho uma solução para vocês. Vejam, se você tem a tireoide aumentada, o que chamam de bócio, que começam a aparecer nódulos. Além disso, isso na grande maioria dos casos, 90 a 95% dos casos, está relacionado com uma deficiência de iodo. Isso é tudo que está acontecendo, é uma deficiência de iodo. Vou um momentinho para o quadro para explicar isso. Mas antes de ir para o quadro, quero explicar que eu tenho alguns centros que se chamam Natural Slim. Diferentes países, mas é muito possível que você não esteja perto de um Natural Slim ou não tenha acesso ao sistema Relax Slim, que é outro dos nossos sistemas que está nos Estados Unidos, e você não pode pedir essa ajuda. Eu tenho consultores certificados em metabolismo, que são pessoas que treinei por 20 anos, que conhecem esse tema de metabolismo de cabo a rabo e que sempre têm uma solução correta. Mas solução correta não é porque eu diga, é porque já testamos e funciona. Eu nunca recomendo algo que eu não tenha testado. Eu não acredito em recomendações assim inventadas. Eu acho que primeiro eu testo algo, eu verifico se funciona e se funciona. Então eu recomendo a você. E geralmente eu testo em mim mesmo antes de recomendar a ninguém. Então, toda a ajuda profissional, como a de um sistema Natural Slim, de um sistema Relax Slim, como o que temos nos Estados Unidos, que temos consultores. Então a sequência para resolver o bócio é fácil. É fácil, porque chegam até nós pessoas com bócio e o bócio, na grande maioria dos casos, desaparece. Ele desaparece porque sabemos que é uma deficiência de iodo. Por exemplo, isso que você vê aqui é um produto que se chama Tyrol, é um produto dos Natural Slim e dos Relax Slim. É uma forma de iodo de algas, é iodo que extraem das algas e nós usamos em um extrato que vem com glicerina. Este produto não está disponível para o público geral, que não está no programa Natural Slim. E eu vou te explicar por quê, mas já vou te dar uma solução caso você não consiga chegar a um Natural Slim. Este produto não é responsável por ser oferecido a uma pessoa que ainda tem um metabolismo desregulado. Por que não é responsável oferecer isso a ninguém que não esteja em um programa organizado? Porque eu vi pela experiência que quando uma pessoa começa a usar um iodo concentrado e não limpou seu corpo de fungos, se forma uma toxicidade, um excesso de tóxico que pode ser muito perigoso. Desagradável e até perigoso. Eu descobri, ao longo do tempo, depois de trabalhar com mais de 100 mil pessoas nos sistemas Natural Slim, que a sequência correta é importante. Na vida, senhores, tudo tem uma sequência correta. Você primeiro se apaixona, depois se casa, primeiro tira a roupa, depois toma banho. Não mude a ordem porque não vai dar certo. As coisas na vida têm uma sequência. Então, para você poder usar iodo corretamente e vencer um bócio, há uma sequência. A primeira sequência é que primeiro é preciso arrumar o corpo, hidratar o corpo, reparar o metabolismo para que então a pessoa esteja comendo o que é correto para o seu tipo de sistema nervoso. E o próximo passo que se faz, por exemplo, em um Natural Slim ou um Relax Slim, é que nós fazemos uma limpeza de fungos. Nós vimos que se a pessoa não faz a limpeza de fungos, primeiro para desintoxicar o corpo desse parasita, que é o fungo Candida, não vai se dar bem com o iodo. Então a nossa sequência é sempre: desintoxicamos a pessoa do açúcar, hidratamos o corpo, ensinamos a comer corretamente para o seu tipo de sistema nervoso. Uns são excitados, outros são passivos, como eu. Quando a pessoa faz isso, ela tem uma melhora. Vamos limpar o corpo de fungos para eliminar o parasita. Limpamos o corpo de fungos, leva 28 dias e depois usamos o iodo. Mas se você reparar, é uma sequência. Por que não usamos isso antes? Não usamos isso antes porque o iodo é um grande desintoxicante. Ou seja, não existe nenhuma substância que desintoxique o corpo mais rápido e mais eficientemente do que o iodo. O iodo, quando você começa a usar, principalmente se for um iodo concentrado como este, o que acontece é que a tireoide começa a expulsar tudo o que tiver no corpo que seja tóxico. Estou falando de expulsar o chumbo, o alumínio, o mercúrio das amálgamas, de todos os metais pesados que tiver no seu corpo. O corpo vai expulsar tudo. Quando você começa a usar iodo, o que acontece
que quando você começa a usar iodo concentrado, se você não limpou seu corpo de fungos, não preparou seu sistema com boas vitaminas, você não hidratou o corpo, você vai passar por isso, mas muito mal. E depois vai me culpar a mim, Frank Soares, porque eu disse para usar iodo. Não estou dizendo para você usar iodo, estou dizendo que para você usar o iodo, primeiro precisa preparar o corpo, porque ele é um grande desintoxicante. E quando todos esses tóxicos começarem a sair para fora, por exemplo, se você tem sido um grande consumidor de pão, os comedores de pão não sabem que o pão, o trigo, sempre estão misturando com brometo, causam uma coisa chamada bromurite. Há muitos anos o que acrescentavam ao pão era iodo, e era muito saudável, mas depois o iodo ficou caro e o trocaram por brometo, que é um metal venenoso, que não pertence ao corpo. Então eles estão colocando brometo na farinha de trigo para que não se aglomere, mas isso é um tóxico. Então a tireoide, como o brometo se parece com o iodo, a tireoide fica cheia de brometo. Quando uma pessoa começa a usar iodo, todo esse brometo começa a sair, todo esse chumbo começa a sair, todo o alumínio começa a sair, todos esses tóxicos saindo para fora. E então a pessoa se sente mal, fica doente, o rosto fica danificado, acontece de tudo. Então, para evitar isso, eu digo o que fazer se você tem bócio, ou até o quadro. Um momentinho para explicar essa parte. Veja, se você tem bócio, se tem a tireoide regressiva, saiba que com certeza está deficiente de iodo. Com certeza, uma das deficiências mais graves que existem é, pois a deficiência de iodo, a tireoide é uma glândula que produz hormônios chamadas T4, que depois se convertem em T3. E a T3 é o hormônio que coloca o oxigênio na célula, ou seja, se essa célula que está aqui vai conseguir absorver o oxigênio é apenas pela queda da T3. Porque o que é que a T3 faz? A T3 controla a quantidade de oxigênio que vai entrar em todas as suas células. Por isso é que as pessoas que têm problemas de tireoide, como tem pouco oxigênio, tem pouca combustão, pois tem pouca combustão, engorda. O hipotiroidismo engorda. Engorda pela falta de oxigênio devido à falta de T3. O que acontece? Para o corpo, para poder criar T4 e T3 precisa de iodo, se escreve assim, iodo, iodo, as duas formas estão corretas. O que acontece? O iodo é essencial. Quando a tireoide tem o suficiente, o iodo pode construir a T4. Por quê? Porque a T4 se chama T4 porque tem 4 átomos de iodo, por isso se chama T4. E a T3 se chama T3 porque tem 3 átomos de iodo. Ou seja, que não se pode construir nem T4 nem T3, que é o hormônio principal da tireoide, senão iodo. Porque essa é a parte da construção disso. Agora, o que acontece? Já se sabe, por exemplo, que as pessoas que têm bócio têm uma alta incidência de câncer. É lógico isso porque o iodo é anticâncer. O iodo é o mineral que cria o que chamam de apoptose. Apoptose. A apoptose quer dizer a morte da célula. Uma célula, supõe-se que nasce, cresce e morre, nasce, cresce e morre. Quando uma célula nasce, cresce e não morre, é câncer. Uma célula cancerosa é uma célula que não morre. Acredita-se que é eterna. As células normais nascem, crescem e morrem. Nascem, crescem e morrem. Mas as células cancerosas nascem, crescem, 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 crescem e não morrem. Isso é o câncer. Então, o que controla a morte da célula natural, que se chama apoptose, é o iodo. Sim, quando o corpo não tem iodo, começa a ter células que não morrem. E isso se chama câncer. Então, basicamente, é observado que as pessoas que têm deficiências de iodo têm mais câncer de tireoide, mais câncer do pâncreas, mais câncer de próstata, mais câncer de testículos, mais câncer de fígado, todos esses cânceres e, sobretudo, o câncer de mama. Porque a mama de uma mulher, a glândula mamária, utiliza muito iodo. Então, tudo isso pode ser resolvido agora. Se você está tendo nódulos na tireoide, se está tendo esse bócio multinodular, você vai precisar de iodo, mas não pode usá-lo de forma concentrada como o que nós temos, porque seu corpo não está preparado com uma limpeza de fungo e com um equilíbrio hormonal que permita ao seu corpo sobreviver. O processo do iodo, a limpeza do iodo. Então, a solução é conseguir cápsulas de algas. Todos os centros natural de suplementos naturais têm cápsulas de algas. Você consiga umas cápsulas. Que algas que vêm? As algas são a fonte principal de iodo. E comece a tomar isso, mas comece a tomar isso de forma gradual.
de pouquinho em pouquinho e vai aumentando de pouquinho em pouquinho para que, se o corpo começar a desintoxicar, seu corpo tolere o bócio. É causado pela falta de iodo, mas como você não pode usar um iodo concentrado, comece com umas algas, que é algo mais suave, vá aumentando aos poucos e você vai notar que pouco a pouco pode se desintoxicar e começar a resolver o bócio. E isso eu comento com vocês porque a verdade sempre triunfa.